Oi, a paz do Senhor Jesus, bom dia, espero que você esteja bem. Vim compartilhar com vocês uma palavra hoje, né, que voltou ao meu coração no dia de hoje, tá? E o Espírito Santo falou tanto comigo no devocional da manhã, né, sobre pontos que eu queria pautar com vocês hoje. Talvez você esteja nesse dia, talvez você esteja muito cansado. Talvez você, minha irmã, esteja muito cansada. Cansada de quê, irmã Sabrina? Cansada das lutas, cansada das afrontas, cansado de algo no seu serviço, de alguém. Talvez o seu cansaço, ele não seja só físico, mas ele também seja espiritual. E nós precisamos tomar cuidado no dia mau. Porque o dia mau, ele vem para você e o dia mau, ele vem para mim. E talvez você pense, mas eu não tô em um dia mau. Eu não passei o dia mal hoje. Eu estou numa semana mal, eu estou em meses mal. Eu estou em um processo, em uma estação que Deus permitiu na minha vida, né? Há muito tempo. E dentro desse processo, você entende que Deus está te tratando, que Deus está curando você de coisas de muito tempo, que precisam ser arrancadas do seu coração, para você viver o novo de Deus. Então, você fala, eu tô cansada. Eu tô cansada das afrontas. Eu tô cansada da mentira. Eu tô cansada das acusações que têm se levantado contra a minha vida, perseguições. Porque eu falei no outro vídeo, quando nós nos posicionamos em Deus e largamos assim todo o nosso eu e queremos uma vida com Deus, começa a se levantar coisas na nossa vida para tentar nos distrair, para tentar nos afastar de Deus. E Deus permite, não é porque Ele nos odeia, Deus permite para que a gente eleve a um nível a mais na presença dEle, um nível a mais de maturidade, como filhos de Deus. E na vida nós passamos por provas que às vezes nós nos colocamos ou que às vezes vêm. E Deus permite não para a gente morrer, mas para a gente amadurecer na fé, para a gente conhecer o Deus que nós servimos. Porque não adianta a gente ter um relacionamento com alguém que a gente não conhece. A gente precisa ter um relacionamento com alguém que a gente conhece e cada dia mais conhecendo. Então, por isso que vem as provações, né? As lutas. E aí, né? Eu já conheço essa palavra, já ministrei algumas vezes essa palavra, né? Sobre o cansaço. E aí, eu vou pegar como base Gênesis, capítulo de número 25, versículo de número 28. Gênesis, capítulo de número 25, versículo de número 28, né? E a palavra diz assim: E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto. Mas Rebeca amava Jacó. E Jacó prepara um cozido quando veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, eu peço, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a sua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o cozido de lentilhas, e ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú a sua primogenitura, a sua bênção. E o que eu entendo com isso? Rapidamente eu vou explicar para os irmãos aqui. Isaque é filho de Abraão. Abraão, lembra? Sai da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai. Esse é Abraão, o pai da fé. E Isaque é filho dele. E Isaque, irmãos, ele cresce, né? Ele fica jovem, ele fica um homem, até que ele
se casa com Rebeca, né? Até que ele se casa com Rebeca e ele tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Ele amava os 2, mas quem ele tinha um carinho a mais, um amor a mais, era por Esaú. E Esaú era caçador, ele era do campo. E Jacó era mais amado pela mãe, pela Rebeca. E quando Esaú ele chega em casa cansado do campo, cansado, né, do seu trabalho, o que acontece? Ele vê Jacó, o seu irmão caçula, preparando um guisado, preparando uma comida. E aí ele estava muito cansado. E aí ele pede um pouco da comida que o irmão estava preparando. E Jacó, o que acontece? Jacó, ele fala, tudo bem, você quer comer do que eu fiz? Do que eu preparei? Você vai comer, mas me vende a sua primogenitura. E o que era a primogenitura? A primogenitura era ele fazer, né? O que? Ele fazer o que o pai fazia, né? Ele ser o cabeça da casa agora. E o irmão menor iria servi-lo, iria ajudá-lo, tanto para coordenar a casa, quanto aquilo que o pai deixasse. Seja o rebanho, seja qualquer tipo de trabalho. O irmão mais velho seria servido pelo mais novo, pelo caçula, né? E receberia a bênção do pai, antes da sua morte. Então, essa era a bênção, essa era a primogenitura. E naquele momento de cansaço, Esaú desprezou, que é o mais velho. Esaú, ele se esqueceu que ele devia priorizar a bênção dele, né? Não trocá-la por um prato de comida, por um prato de carne, por um prato de guisado. No momento que Esaú, ele entrega a primogenitura para o irmão dele mais novo, para Jacó, com certeza naquele momento ali, por mais que ele tenha jurado e dado a sua primogenitura, a sua palavra, em troca da comida, a gente precisa entender que na cabeça dele, ele não estava falando sério. Ele não estava falando sério, né? E que tudo que a gente faz tem consequência. Então, primeiro ponto, a gente precisa tomar cuidado no dia do nosso cansaço. A Bíblia não diz, quando você estiver cansado, sobrecarregado, abandona Deus, abandona a igreja, abandona o serviço, abandona a sua família, abandona o seu chamado, abandona a luta que você está passando. Sai do processo. Não, desiste de tudo. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. E ele fala, porque o meu fardo, ele é leve. Então, assim, é suave, né? Então, o que acontece? No dia que você estiver cansado, ore. Durma, para que você possa descansar o seu corpo físico e a sua mente. E por que a oração? Para você alimentar o seu espírito, para você não desfalecer nessa luta, nessa provação que você está passando aí, nessa tempestade. Então, descansa, ore, durma e descanse em Deus. Entrega para Ele tudo. O seu cansaço, a sua dor, a sua tristeza, tudo. E Ele vai te aliviar. Ele vai aliviar o seu coração. Então, primeira coisa, descansa o seu físico e o seu espiritual. Mas alimenta também o seu espírito. Não deixa ele morto, deixa ele vivo. Né? Então, a gente tem que vigiar no dia mau. A gente tem que se preparar. Nós precisamos estar preparados, porque vai vir dias maus para minha vida e para sua vida. Eu tô vivendo um processo desgastante. Eu tô vivendo um processo de dor.
Eu estou vivendo um processo de espera. Eu estou esperando Deus agir na minha causa. Eu estou vivendo uma tempestade, uma loucura que Deus permitiu eu passar, porque Ele queria tratar muitas coisas comigo e queria me alinhar na posição, na presença dEle. Mas tem dias que eu fico assim, meu Deus, hoje está sendo um dia muito mal, um tempo mal, e a gente precisa se preparar, porque vão vir dias para nós assim, né? Jesus disse que nós teríamos muitas aflições, muitas, mas que Ele venceu o mundo. E se Ele venceu o mundo, nós, estando com Ele, também venceremos. Só que era tão séria a primogenitura, era tão sério, e talvez naquele momento ali, Ele deu a palavra pro irmão mais novo que Ele daria a primogenitura, a bênção pro irmão mais novo. Só que ele estava tão cansado. Ele tinha voltado de uma caça, de um campo. Esse homem correu muito. Ele se esforçou muito. Ele estava cansado. Mas é aí que Deus ele nos pega e nos fala: cuidado no dia do seu cansaço. Cuidado. E aí, ele vende, né? Ele vende porque o diabo, ele vem sutilmente no dia que nós estamos cansados, para nos tragar, para a gente cair em laços que ele vai preparar, propostas que ele vai preparar que não vem de Deus. E aí, passa-se os dias, o pai dele está de cama, Isaac está deitado na cama, e chama por ele, para que ele receba a bênção. Só que ele não estava em casa. Ele estava no campo caçando para ele fazer um prato para o pai dele, para ele fazer um guisado para o pai dele. O mais velho, Esaú, não estava em casa, estava no campo. Jacó estava em casa. E a mãe dele, Rebeca, chega para o filho caçula e fala assim: Jacó, seu irmão não está aqui, seu pai está nos últimos dias. Então, faça-lhe um guisado e leve para o seu pai comer, porque assim ele dará a bênção para você e não para o seu irmão. E ele fez isso. E aí ele pergunta para a mãe dele: mas ele não vai estranhar? Porque o meu irmão mais velho, Esaú, ele era um homem cheio de pelos. Ele era um homem, né, com bastante pelos no braço. E Jacó não tinha, né? E aí o que acontece? A mãe dele fala: olha, ali tem uma roupa com muitos pelos. Você vai até o seu pai e ele vai passar a mão no seu braço. E quando ele passar a mão em você, ele vai saber que é Esaú. Ele vai achar que é Esaú. E assim enganaram o pai, entristeceram Deus. E aí deu maior confusão, irmãos. Por quê? Porque quando Esaú chega do campo, ele vai preparar o guisado. E quando ele leva para o pai dele, o irmão mais velho, o pai dele diz: mas eu já te abençoei. E aí ele diz: não. E aí os dois percebem, o pai e o filho mais velho, que o filho mais novo enganou o pai. E fez o pai dar a bênção para o filho mais novo. E aí o filho mais velho queria matar ele, sabe? E aí a mãe dele e ele conversam e ele foge. Jacó foge, o filho mais novo foge. Ele foge, para que o irmão mais velho não mate ele. O segundo ponto é ter pessoas sábias, ou uma pessoa sábia do nosso lado, que vai nos aconselhar no nosso dia da angústia, no nosso dia do cansaço, no nosso dia mal. Ou no processo mal, que dura vários dias, semanas ou meses. Talvez você está passando uma tempestade, como eu estou passando, que está durando meses. E tem pessoas se levantando, tem mentiras se levantando, tem afrontas se levantando. E você está firme com Deus. Porque você sabe o que você fez e você sabe que Deus é a sua justiça. Deus é aquele que dá a última palavra na sua vida. E não o homem. Não o homem. Deus. E aí o que acontece? Olha o que a mãe dele, olha o que Rebeca, ela falou para ele.
ela que deu o plano para ele, ela que induziu ele também. E aí, ela cria todo um plano para ele. Ela foi totalmente contra o esposo dela. Ela foi totalmente contra a vontade de Deus, porque naquele tempo, o filho mais velho que tinha que ter a primogenitura. O filho mais velho que tinha que ter o seu irmão mais novo como servo. E ela precipitou as coisas. Ela fez do próprio jeito, desagradou a Deus, desagradou o marido dela. Então, tenha pessoas que vão te ajudar no dia mal. Se você tem uma pessoa que ela só te empurra para trás, se você tem uma amizade que ela só te afasta de Deus, não é uma amizade para você. Não é alguém que vai estar caminhando no mesmo propósito que você. Não é alguém que Deus queira para caminhar com você. Você pode ajudar essa pessoa espiritualmente em oração? Pode. Mas ela não vai agregar em nada na sua vida, ela não vai te edificar, ela não vai te levantar quando você estiver nesse dia mal, nesse processo. Você vai precisar de pessoas sábias, conselhos sábios. E aí, ele foge. Ele foge e ele foge de lá, porque senão ele ia morrer. O irmão dele ia matar ele. Ele foge. Jacó foge e ele encontra Labão, né? E Labão, ele tem 2 filhas, né? É Leia e Raquel. E o que acontece? Jacó fica trabalhando ali para ele, trabalhando com as ovelhas, o gado, fica trabalhando ali para ele. E Jacó se apaixona por Raquel. Ele olhou para ela, se apaixonou, gostou dela e queria ter ela como sua esposa. Mas ele é enganado. Ele trabalha 7 anos. 7 anos para casar com ela. Trabalha de graça, sabe? Pro pai. E aí, o pai prometeu dar Raquel. Mas na noite do casamento, Jacó, ele bebeu muito. E quando ele acordou, quem que tinha ficado com ele? Leia, a outra filha, a filha que ele não queria, que ele não se interessou, que ele não se apaixonou. Então ele foi enganado. E depois, ele trabalha mais 7 anos para ter Raquel como esposa e se casa com ela. E aí o que acontece? Ele também foi enganado. Então a gente precisa entender que tudo o que a gente planta, a gente colhe. Se no seu passado você plantou muitas coisas ruins e você tem vivido um tempo de colher coisas ruins, as consequências do seu pecado, porque quando nós confessamos a Deus, Ele nos perdoa. Quando nós nos arrependemos de coração, Ele nos perdoa. Mas ainda assim, a gente precisa colher as consequências daquilo que a gente fez. Então, ele foi enganado da mesma forma que ele enganou o pai e o irmão. Um pouquinho para frente, nos versículos, quando ele já tem a sua família, quando ele tem os seus filhos, quando ele tem, criados dele também, servos dele, sabe o que acontece? Deus permite um encontro dele com o irmão mais velho, com o irmão que ele enganou. E aí, ele acha na cabeça dele que o irmão dele vai matar ele, né? E sabe o que ele faz? Ele vai lá, se coloca ali na frente, coloca o rosto em terra, como quem se prostra, né? Assim, se prostrou no chão e pediu perdão. E falou para ele: toma a minha família para você, os meus servos para você, né? E ele ia servir ele. E aí o irmão dele abraça ele, o irmão mais velho abraça ele e fica tudo bem, eles se acertam. Então, primeira coisa que nós precisamos entender, a gente precisa tomar cuidado no dia mau, no dia que a gente estiver cansado, porque vai aparecer, o inimigo vai colocar propostas, tentações, trabalhos, muita coisa, pratos na nossa frente no dia mau, no dia que a gente estiver cansado assim de tudo, sabe? De tudo. Ele vai colocar as coisas e nós precisamos estar preparados para enfrentar o dia mau que vier sobre nós. Não desistir, mas orar, descansar e muitas das vezes até dormir, porque o seu corpo físico vai descansar e quando você acordar,
você vai entender que você não precisa desistir quando você estiver cansado. Você não precisa cair em tentação, você precisa descansar. Descansar, tá? Segundo ponto, se alegre com a bênção do seu irmão, porque a sua pode não ter chegado ainda, mas a do seu irmão chegou, e se alegre por isso, tá? Que Deus tem uma bênção para você preparada no tempo dele, no tempo que você estiver preparado. Amém? Terceiro ponto, tenha pessoas sábias perto de você. Pessoas sábias, sabe? Que te aconselham, que não vão te deixar caído, que não vão te deixar desistir, que vão falar, não, vambora, a gente vai conseguir, você vai chegar na sua vitória, mas não desiste agora. E quarto, queira viver sim o novo de Deus. Queira viver, mas se tiver alguma coisa no passado que dá pra você resolver ainda, resolva. E acabe com essa pendência, resolva. Uma palavra importante também que veio ao meu coração lembra quando Moisés, ele atravessa com o povo do Egito, que Deus abre o Mar Vermelho e acontece tudo aquilo, uau, sabe? E aí eles entram em um período de descanso, né? Moisés, ele arma tendas, né? E o povo fica ali no deserto. E aí, Jetro, que é o sogro de Moisés, traz a Zípora, que é a esposa de Moisés, e os 2 filhos, Eliezer e Gerson. O sogro dele traz eles, né? Porque Moisés já tinha conseguido tirar o povo da escravidão do Egito, então se reencontra com a sua esposa, com seus 2 filhos e com seu sogro. Mas aí, enquanto Zípora estava se acomodando lá com os filhos, Jetro, ele vê que Moisés não consegue dar atenção para ele, porque Moisés estava com muitas pendências para resolver. Porque naquele tempo, quando o povo tinha problemas, o povo tinha que ir até um líder. E o líder era Moisés, né? Ele tinha a ajuda de Arão, da sua família, mas era Moisés, né? Ele era o principal, o escolhido. E aí, ele ia resolver os problemas do povo, como, por exemplo, o povo chegava para ele com um problema, tipo, naquele tempo, se você tinha a intenção de namorar com uma jovem, você tinha que ter o propósito de casar. E, às vezes, naquele tempo, acontecia de um homem tirar a pureza, a virgindade de uma moça, e o que acontecia? E não querer casar. Então, assim, ele ia acabar com a reputação dela, né? Com a vida da família naquele tempo. E aí, o pai ia lá e mostrava esse problema para Moisés, e Moisés tinha que resolver, né? E a decisão que ele tomasse tinha que ser acatada, né? Tinha que ser acatada, respeitada. E aí, Jetro fala assim para ele, Moisés, você chegou aqui de manhã e até agora está aqui, e já era fim de tarde, indo para a noite. E você ainda está com tantos problemas. Irmãos, Moisés estava cansado. Ele estava cansado. Imagina você ter que ficar sentado numa cadeira ouvindo os problemas das pessoas o dia todo. E às vezes eram problemas fáceis de resolver, não eram graves. E aí, ele com toda a sua sabedoria, ele chega até Moisés e ele fala para Moisés, olha, eu percebo as suas demandas são muito grandes. E você não tá com pouco problema para resolver, não é muito. Então, eu vou te dar um conselho. Ore e se Deus disser que sim, você acate. Se Deus disser que não, amém. E o que aquele homem sábio fala para Moisés? Separe dos chefes de família, né, dos homens de família, homens que você sabe que são homens de Deus, que você sabe que são homens guerreiros, sabe? Corajosos. E o que você faz? Coloca eles como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Por quê? Porque problemas menores, eles resolvem, né? O povo vai até eles e eles resolvem. Agora, os problemas mais graves, você resolve. E assim não vai ficar tão cansado, tão sobrecarregado. Você vai conseguir dar atenção para sua mulher, para o seu casamento, para seus filhos, para as coisas que realmente importam. E aí, Deus disse que sim, e Moisés foi lá e acatou o conselho dele. Então, como é bom
no dia do cansaço, no dia mal, você ter pessoas que te aconselham. E não existe, irmãos, todos nós precisamos ser discipulados. Até pastores precisam de discipulado. Precisam ter outros líderes, ou precisam ter pastores que estejam no mesmo propósito que eles, que aconselhem eles. Homens de Deus, mulheres de Deus, nós precisamos de pessoas sábias. E nós precisamos de conselhos sábios em todo tempo. E principalmente no dia mau, no dia da angústia, no dia do cansaço. Para que ao invés de desistir, a gente apenas descanse e espere em Deus. Amém? Essa palavra que Deus, Ele colocou no meu coração, eu espero muito que te ajude, que fale com você. Não desista da sua vida. Não desista de estar na presença de Deus. Não desista se você está passando um processo muito dolorido, se você está passando uma luta muito grande. Não desista daquilo que Deus te deu. Não desista daquilo que Deus confiou na sua mão. Sabe? A sua vida é muito preciosa para você desistir dela. Para você querer se matar, tirar a sua vida. Para você querer se afundar. Não faça isso com você, com a sua vida. E lembrando que tudo na nossa vida tem uma fase. Tem um processo. Nenhuma fase dura para sempre, nenhuma tempestade dura para sempre, tá bom? E Deus está com você. Amém? Um beijo no coração e até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau!